Tudo bem? Boa tarde para todos, pais e não pais. Deus abençoe a todos, que bom que a gente pode nos encontrar mais uma vez para estudar um pouco mais um capítulo do livro resumido do Dr. Paul Tripp, Desafio aos Pais. E eu acho que é um desafio mesmo. E se é desafio é porque não é fácil. Mas olha, quero encorajar você que é papai, que é mamãe, que vai ser pai ou mãe, pretende ser um dia, a entender que é uma tarefa das mais belas e agradáveis que possa existir na face da terra. Cuidar de filhos é muito bom. Às vezes a gente até cuida do jeito errado, mas o propósito desses estudos é justamente nós aprendermos a cuidar do jeito de Deus, que é o melhor, né? Graças a Deus por isso. Eu estou gravando aqui de casa dessa vez, estou mais à vontade. E nesse capítulo 5, a gente vai falar hoje, estaremos falando sobre identidade. E o Paul Tripp, ele começa falando, né, dizendo uma frase que ele põe quase que em todos os seus capítulos, se não me engano, em todos eles, no começo. Ele diz assim: se, como pai ou mãe, você não tem descanso em sua identidade em Cristo, buscará a identidade em seus filhos. Para essa frase que acabei de falar, você precisa compreender que sua atitude como pai ou mãe é sempre moldada por onde você busca a sua identidade. E buscar, por exemplo, sua identidade em seus filhos vai justificar essa capacidade imensa que eles têm de nos magoar, de nos roubar, né, roubar de nós a nossa alegria e de tirar o nosso sono. Para exemplificar isso, o Dr. Paul Tripp ele cita o exemplo de Sally, uma mãe. O seu propósito principal era transformar seus filhos em algo que ela desejava. Ainda bem bebezinhos, lia livros extensos para eles. E eu lembro aqui que não se trata de ler a Bíblia, é diferente. E no jardim de infância colocou-os para aprender música. Na escola exigia excelência acadêmica de seus filhos. Eles não tinham tempo para si mesmos. O resto do tempo era preenchido por visitas a museus, sinfônicas, serviço comunitário e assim por diante, aquilo que ela conseguia encontrar para ocupar o tempo deles. Ela alimentava seu sonho de vê-los bem-sucedidos na vida. Desesperado, o filho pediu ajuda, um dos filhos, né, adolescente, pediu ajuda ao pastor Paul Tripp, descrevendo para ele uma extensa lista de atividades diárias e semanais, desabafando, por fim, que não era o super-homem, ou seja, sua mãe lhe dava tantas atividades que o menino se esgotou, ao ponto de procurar um pastor. Diz também que não conseguia mais ir às aulas, porque não tinha tempo para mais nada. Imagine tal situação ao ponto de um adolescente ir até ao pastor, o que é bom por um lado, mas não é tão comum por outro. Ele estava exausto. Mas por ordem da mãe ele acabou indo, só que não foi para a escola, mas para outro lugar, faltando não somente a aula normal da escola, e também a aula de violino. Chegou em casa somente às 22 horas. Diante do pastor, Célia afirmou que o problema era apenas o menino e que ela apenas desejava o melhor para ele. Ela não permitiu ser ajudada pelo pastor. Por fim, quando solicitada por ele ou pelo pastor, né, sobre a necessidade de algumas correções na forma de expor seus, de certa forma, até sinceros propósitos para o filho, ela respondeu que o pastor estava tomando partido em favor do filho, do menino, e por isso que nenhum dos dois voltaria mais ali, naquele consultório com o pastor, na igreja. Uma triste realidade. Paul Tripp, ele conclui que esse sistema inflexível de regras, de desempenhos e de obrigações, foco excessivo no sucesso, preocupação excessiva com a reputação, desejo excessivo por controle
ênfase excessiva em fazer e não em ser, tentação excessiva de levar para o lado pessoal, que isso existe, porque esses pais se importam também excessivamente com o sucesso e futuro de seus filhos. Esse desejo, que pode ser positivo, no entanto, deixou de ser assim porque passou a ser regra. Acaba por subjugarem e amargurarem os filhos, mesmo que pareça ser em nome de alguma coisa boa. Paul Tripp, ele diz, no entanto, que todos os pais desejam desvendar sua identidade. Quem sou eu? É a pergunta que eles fazem. Onde encontrar sentido e propósito para a minha vida? A maneira como responde a isso determina a forma como age e fala com seus filhos. Existem somente 2 lugares onde nós podemos buscar nossa identidade. Ou buscamos a nossa identidade horizontalmente, nesse mundo decaído, ou verticalmente, em Deus. Em Deus, que é o foco, nos identificamos com o seu amor, sua aceitação, sua graça perdoadora, sua presença constante, seu poder e suas promessas. Quando assim procedemos, encaramos nosso papel de pais com corações plenos e satisfeitos. Vivemos com coragem e esperança e não somos carentes, pois encontramos em Deus tudo o que nós precisamos. Em Deus, vocês pais podem ter a certeza de acordar todas as manhãs e contar com seu amor profundo e sempre fiel. Ele não nos deixa por conta de nossa própria sabedoria e de nossos próprios recursos. Jamais o abandonará em sua luta de pai ou mãe. Nós vimos num dos pontos passados que Deus nos dá as ferramentas, Ele nos equipa e Ele nos acompanha. Então Deus jamais o abandonará em sua luta de pai ou mãe. Por amá-los, Ele os livra das circunstâncias, lhes concede graça para que vocês melhorem. Aliás, Ele os ama tanto ao ponto de vir e morar em cada um de nós. Se não descansar nesse cuidado horizontal, tentará por seu próprio meio a sua razão de viver. Pode ser carreira, pode ser bens, realizações pessoais, pode ser o cônjuge, bem como também seu filho poderá ser seu alvo. Só que esses elementos da criação nunca foram projetados para suprir sua identidade. Nunca vão satisfazer seu coração e nunca vão lhe dar paz. Por isso, o perigo de você não encontrar sua identidade em Deus é que tentará encontrá-la em seu filho, ou nos seus filhos. Foi o caso de Célia. Ainda que achando estar agindo como uma boa mãe, mas ao fundo buscava satisfazer-se a si própria, por meio de seus filhos. Desejava que aquele adolescente trouxesse valor à vida dela. Ambos estavam infelizes. Então tome cuidado, porque essa é infelizmente, uma tendência muito geral, muito comum. Definimos que eles tenham determinada aparência e ajam de uma forma específica para que sintamos que nosso trabalho como pai ou mãe valeu a pena. Contudo, é exaustivo depender do bom desempenho de pequenos e imaturos pecadores para que vocês se sintam bem a respeito de si mesmos e da sua vida. E o que pode ser pior ainda, conforme os filhos crescem, eles começam a perceber que boa parte do que você faz não é de fato por eles, mas por você mesmo. Nossos filhos não podem nos dar vida ou uma esperança inabalável. Eles não podem nos dar o pleno amor que nos satisfaz. Mas, se Jesus é sua vida, Ele sim, a única verdade e também o único que pode livrar você do fardo de lhes pedir que concedam o que seu Salvador já lhe concedeu. Ou seja, se Jesus é Senhor de sua vida, é o seu Salvador, você jamais vai pedir ao seu filho que faça coisas que você deseja e não Deus. É somente em Cristo
que nos identificamos plenamente, e isso nos dá paz e alento, bem como um viver pacífico e compreensivo dentro da nossa casa. Isso é maravilhoso. Saibam que a presença de Deus e a sua provisão são plenas, fiéis, elas são completas, e que podemos, de fato, cumprir nossa missão de criar filhos munidos de tudo que nós precisamos. Em Deus, nós somos supridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida como pai, como mãe, na agradável tarefa de criar seus filhos. Que de fato você não busque identidade no seu filho, mas busque plenamente em Deus. E que seja essa a nossa oração de encerramento. Que Deus te capacite a buscar totalmente paz e identidade completa nele. Seu filho vai agradecer. Ele será grandemente abençoado através da sua vida como pai e como mãe. Deus abençoe.